Boa tarde, bem-vindos a mais uma Quarta Empreendedora, onde nós temos os temas mais diversos que sempre interessam aos empreendedores. É um evento patrocinado pelo grupo Empreendedores Vencedores, que você encontra no Instagram, empreendedores.vencedores, e pode fazer parte do nosso grupo. Lá na bio, você vai encontrar o link para diversas formações empreendedoras, para o nosso grupo de WhatsApp, para o nosso grupo de Telegram e também para o nosso perfil no Facebook. Hoje nós estamos aqui, queria agradecer a presença de todos, né, falando sobre Natal sem estresse, aquela coisa da ceia, da gente não saber como monta, o que que faz, a quantidade de comida que sobra, daí no outro dia o almoço de Natal é um almoço de restos da ceia, as coisas sempre são complicadas, então assim, nem que seja aprender o que faz com as sobras depois, né? Isso Porque aí. por mais que a gente aprenda a calcular as quantidades, sempre tem aquele tiozinho que come mais e o tiozinho que come menos. E esse Natal vai ser diferente, porque nós estamos em meio a uma pandemia. Então, quanto melhor a gente se programar, melhor vai ser o nosso Natal. Está conosco aqui a nossa chefe Micheline Marques, né, que é Muito realmente um obrigada. prazer tê-la novamente conosco. Por favor, Micheline, é contigo. Vamos falar sobre a ceia de Natal. Muito obrigada, Dé, pelo convite. E eu espero que todo mundo aqui possa ter pelo menos um insight, né, legal aí do Natal, para poder aproveitar ao máximo essa data, já que a gente está assim meio borocochô, né? Infelizmente, a situação que nós vivemos não é tão favorável assim, mas a gente vai fazer desse Natal um Natal bem mais especial, Hum. acho que, né, dentro dos outros que nós passamos, que vai ter mais significado para nós. Micheline, deixa eu só te Então, pedir um favor. A gente está tentando ah, gravar em 1 hora, que é para podermos colocar no IGVT também tá, no Instagram. Então, vamos. eu Hoje nós vou. vamos controlar o tempo. Eu sempre deixo todo mundo falar demais. Hoje eu vou lá. Pode ficar tranquilo. Hoje nós vamos ficar no lenga-lenga. Então tá, vamos embora. Então, vamos embora. Então, gente, bom, a proposta do Natal sem estresse é fazer com que a gente aproveite o máximo dessa data sem ter muita dor de cabeça, né? Eu não sei com relação a vocês, mas eu, quando passava o Natal com a minha família, a minha mãe começava a fazer a comida para a ceia às 8 horas da manhã. E ela passava o dia inteirinho na cozinha. Ela não tinha descanso nenhum, ela chegava na hora da ceia, ela simplesmente comia e dormia, capotava, porque ela não aguentava de tanto estresse que ela passou durante o dia. E pensando nisso, né, em como que a gente poderia, né, fazer com que a gente não tivesse toda essa trabalheira, toda essa dor de cabeça. Eu andei dando uma estudada e dentro daquilo que eu faço, né, porque eu sou uma planejadora alimentar, e por que não transferir tudo isso, todo esse conhecimento que eu adquiri para uma data especial, né? Por que não? E a primeira dica que é importante aí para que a gente observe nesse dia é a quantidade de pratos que a gente faz, né? Eu sei que é uma data de que a gente gosta de fartura, a gente gosta de ter tudo aquilo que a gente não conseguiu, né? Eu estou falando isso porque está voltado para mim, tá, gente? Tudo aquilo que eu não consegui comer durante o ano, eu quero comer no Natal. Então, assim, a gente faz aquela, né, aquele banquete, o que não é errado, mas é bom a gente também começar a pensar pelo outro lado, né? Vamos então fazer uma coisa mais sucinta, né? Não vamos exagerar na quantidade de pratos. Olha, vamos fazer uma ceia, sim, tenha uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, e se a gente quiser colocar aí alguns quitutezinhos, né, algumas nozes, né, e tal, etc. A minha dica para isso é fazer aí, apostar nas tábuas de frios que a gente tem, né? Então, olha, quer fazer
uma coisa bacana para que seja uma entrada legal e que todo mundo vai gostar, quem tiver aí na sua casa, né? Eu não sei como que vai estar a questão aí de Portugal. Aqui no Reino Unido, por enquanto, o Boris já nós vamos já sair do lockdown, mas eu ainda não tenho nenhuma notícia com relação se vai poder fazer visitas ou não. Vamos supor, a gente tem, né, a família normal, né, pai, mãe, filhos, etc. Né? Veja o que é que as crianças gostam de comer, né? Frutas, nozes, né? Coloca um queijinho, um biscoitinho, faz uma tábua de frios gostosa para que, né? Igual essa desse modelo aí que a gente está sugerindo, isso também é muito legal fazer, né? De entrada, para que a pessoa também já vá degustando e conversando, né? Quebrando ali o clima até chegar à ceia ou o almoço. Aqui no Reino Unido a gente faz almoço, né? Aí eu acredito em Portugal e no Brasil é ceia, né? Aqui o inglês ele não faz uma ceia como a gente faz, ele faz uma coisinha muito tranquila, mas o, a comidaria toda é na hora do almoço, tá? E aí, então, de que maneira que a gente vai fazer essa ceia, né? Vamos, então, pensar também fazendo as contas, né? A gente precisa de saber a quantidade que a gente está fazendo de comida para as pessoas, né? A gente não pode simplesmente fazer no olhômetro, apesar de que sobras de Natal são sempre bem-vindas para a semana depois do Natal, né? Mas é claro, nós não vamos exagerar, não vamos fazer 2 perus, não vamos fazer um peru, uma carne de porco e um frango, né? Vamos escolher uma carne apenas e se tiver alguém que vá passar o Natal na nossa casa que não come carne, faça um peixe ou faça alguma coisa vegetariana, né? Mas numa quantidade de que não vá desperdiçar, né? E aí, uma dica interessante, eu fiz aqui para vocês um cálculo aí que a gente tem por pessoa, né? Olha só que interessante que é. Os vegetais, a gente tem aí 250 gramas por vegetais, né? Então, faça mais ou menos uma média de vegetais. Quantos vegetais nós vamos fazer? O que nós vamos fazer primeiro, né? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer o cardápio, ver o que nós vamos fazer. E aí a gente faz uma estimativa diante desse cálculo aí, que eu deixei para vocês aí, que são, quem quiser depois, eu posso enviar essa apresentação, tá? Não tem problema. Quem quiser saber mais sobre o cálculo aí de pessoas, eu vou enviar isso aí depois que a gente fizer a aula. E quem tiver dúvidas pode também me escrever, que eu tenho o maior prazer em falar com vocês aí e dar dicas também. Né? Arroz é 90 gramas. Né? O peru, gente, é o seguinte, eu tenho uma dica interessante do peru. Aí está dizendo para 4 a 5 pessoas, 2 quilos, e de 8 a 9 pessoas, um de 4 quilos. Quando a gente fala em peru, é difícil da gente conseguir fazer um peru ele ficar molhadinho, né? Geralmente, a gente, quando assa um peru, ele tende a ficar um pouco ressecado, né? Por causa do peito, principalmente, e por causa do tempo de cozimento. É muito importante deixar primeiro, né, o peru numa marinada, tá? Com meio ácido, ou seja, eu tenho um vinho tinto, eu tenho um vinho branco, eu tenho um abacaxi, eu tenho um suco de laranja com meio limão para poder aumentar a acidez, né? Vamos então deixar ele um pouco no meio ácido. Quanto mais tempo ele tiver no marinado, melhor. Então, se a gente fizer um dia anterior, o peru vai ficar mais, ele vai assar em menos tempo, porque o ácido ele quebra a fibra, né, da carne para ela assar mais rápido. Aí não vai ficar o tempo todo. Outra dica:
a gordura, o teor de gordura que tem que colocar em cima do peru. Então, besunta bem na hora de assar. E a terceira dica, um papel alumínio com a parte brilhante virado para fora. Não sei se vocês sabem, mas o papel alumínio, ele assa, doura na parte brilhante e cozinha na parte fosca. Então, é tranquilo fazer aí o peru. Olha a embalagem, vê quanto tempo que é de assar, né, que isso também é muito importante. E a última dica é o seguinte: jamais asse um peru que está muito gelado, tá? Jamais, porque o tempo também de cozimento desse peru vai se estender até ele chegar na temperatura certa para ele assar, ele já ressecou completamente. Então, essas aí são as dicas que eu deixo para você, o pessoal do peru. Temos aí o peixe, também o peixe é uma coisa mais rápida de Só para fazer. dizer que a coisa que eu mais gosto do peru é a batata que eu ponho aqui para dentro dele, para deixar aquele peru assim. E aí, quando ela cozinha, eu amo comer aquela batata. Aquilo é o que eu como na ceia de Natal. Eu não quero nem saber que gosto tem o peru, mas aquela batata, meu Deus do É céu. ótima, é É ótima. ótima. E a Quem farofa pode também, também eu gosto, mas quem aquela quiser batata. rechear ele, quem quiser rechear o peru, eu recomendo na última assada já rechear ele. Então, ou seja, quando você estiver aí beirando o tempo final aí, meia hora antes, aí se você quiser colocar alguma coisa dentro dele para poder assar, é interessante, né? Eu não recomendo colocar no início, porque como está dizendo aí, olha quanto tempo, no mínimo umas 2 horas aí que a gente vai gastar para poder fazer um peru, tá? Eu depois tem, inclusive, nesse documento que eu mandei para vocês aí, que a Andréia está falando quantas horas que é para poder cozinhar aí um peru em média. Mas é bom olhar a embalagem, a recomendação da embalagem, tá? Pois eu até nem sabia que não podia colocar desde o começo. Eu coloco as batatas e a farofa desde o começo para assar. Pois é, porque Ele você fica pode mais reparar ressecado, é isso? que ele resseca bem, Mas tá? depois A vai não fazer ser isso que a com ele sua quente? batata... Não, você vai tirar ele do forno, certo? Tá faltando meia hora. Uhum. Aquela meia horinha que você vai dar uma dourada nele, aí você já Hum. coloca a batata. Ah, tá. Entendeu? Só a batata tem um outro porém que você pode usar. A batata, você pode usar aquela batata pequenininha, aquela bolinha, Aí eu né? ponho umas bem Ou grandona. se for grandona, então aí seria mais ou menos uns 40 minutos aí para você assar, porque ela demoraria um pouco mais, né? Ou também o que pode fazer? Em vez de você colocar a batata dentro do peru, você colocar em volta do peru. E aí ele vai pegar todo o sabor, né, Não, do mas lá tempero dentro é uma tradição também. para mim já. Não, então põe Aliás, eu lá fico dentro. triste porque aqui em Portugal não se come peru inteiro, quando se mora com portugueses, né? Aqui é Ah, o que pena. bacalhau, é o Ah, e o bacalhau cabrito, também é ótimo, bacalhau com e aí natas. Uhum, e a gente faz o bacalhau, na verdade, só o cozido, assim, aquelas lombos de bacalhau, o uhum. cabrito, E o e tender? Aonde fica o tender? Cadê o eu tender? Que eu sinto acabo, falta. Não tem e eu tender. acabo Aqui em fazendo Portugal uma não tem perna de O peru. tender. tender também é gostoso. Não tem tender aqui. Meu marido já mandou eu Hum. caçar o tender. No IKEA. Me disseram que no IKEA tinha, eu tô para ir lá. É um primo, é um primo. E Ah, no é Corte primo Inglês rico ou também. primo... Depois a gente fala. Tá Depois eu te bom, mando. primo rico ou primo pobre, Priscila? Todos dois primos ricos. É. Então, nós vamos falar disso também na hora da compra, tá? Bom, então aí vocês estão vendo, né, o que é que tem aí mais ou menos o cálculo por pessoa. Basta vocês olharem e fazer o cálculo aí do que vai ser gasto, tá? A maionese, gente, não é a maionese em si. Eu coloco maionese porque eu tenho a mania de ficar falando maionese por causa daquela... Aqui se chama salada russa. É aquela com batata, milho verde, né? Aquela maionese cheia de vegetais com maionese e tudo, etc., né? É essa a tal da maionese que eu estou me referindo, tá bom? Bom, então vamos passar. Tem aí uma receita de uma sangria também. Aqui a gente
chama mulled wine, ou seja, ele é uma bebida quente, né? Ele não é servida fria. A sangria aí, ela é servida fria ou temperatura ambiente. Eu tenho essa receita aqui e também não precisa de copiar, porque eu vou passar essa apresentação, então vocês vão ter aí essa receita de sangria, que é uma delícia, gente, é muito gostoso. Nossa, eu adoro. Se deixar, eu tomo uma jarra inteira. Então, chegamos à sobremesa, tá? A sobremesa é o seguinte, eu recomendo, para que a gente possa gastar menos tempo, faz uma receita daquelas que a gente come de travessa, né? Outro dia desse eu compartilhei no meu Instagram um pudim de travessa. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer esse pudim para mim, que senão eu vou ter um troço de tão gostoso que estava a moça fazendo. E eu acho que ia ser interessante fazer isso também. Pode fazer aí, vocês estão vendo uma fruta com um creminho em cima, então faz uma fruta, uma compota de fruta, uma compota de figo com especiarias, com vinho tinto, e aí faz aquele creme de ovos, que a gente chama creme de confeiteiro, para servir junto com as frutas. Aí coloca especiaria, é bem gostoso essa sobremesa e não dá trabalho quase nenhum. Dá para ser feito um dia anterior, ou seja, é menos uma coisa para fazer. Cheesecake também é uma excelente ideia, né, para quem gosta. Tem cheesecake de tudo quanto você imaginar, tem de chocolate, tem de banoffee, tipo banoffee. Então, são sobremesas que vão ser feitas com um dia anterior e você não vai precisar te preocupar com nada, apenas desenformar na hora de servir, tá? Com relação às compras aí, nós já fizemos, então, o cardápio, né? Nós já escolhemos o que é que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer na nossa ceia ou no nosso almoço. E eu recomendo fortemente evitar, né, o máximo que vocês puderem ir ao supermercado. Se vocês gostam, tudo bem, vão, né? Eu acredito que assim, cada um tem o seu estilo de fazer compra e tudo, mas atualmente eu tenho gostado muito de fazer compra online, né? Eu não tenho trabalho de ir no local, o delivery vem e me entrega tudo aqui e eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Uma outra dica na hora de fazer compra: compre com uma antecedência. Por exemplo, né, nós estamos no final de novembro, né? Compre primeiro as coisas secas, que aí você vai saber o que é que você vai ter, né? Você vai saber o que é que você vai poder armazenar. Coisa seca a gente consegue armazenar. E deixa o que tiver que comprar, como, por exemplo, bebidas, isso mais para frente, né? Algum ingrediente para fazer sobremesa, né? Isso deixa para comprar numa segunda demão. Outra coisa importante, se você já tem aí o seu prato, você, por exemplo, quer comprar um peru lá na venda do Manuel, e ele faz um preço bom para vocês, mas tem que reservar, então já coloca isso com antecedência, né? Vamos planejar com mais antecedência para que a gente não chegue na hora H, a gente não tenha aí surpresas desagradáveis, né? Na hora da gente buscar a nossa carne, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, da gente fazer uma reserva e a pessoa não anotar a reserva, chegou no dia, cadê o nosso peru, né? Não tinha, tivemos que fazer um franguinho ensopado, né? Porque não tinha o peru. É bom olhar isso com antecedência. Bom, o outro item, cheque o seu estoque, né? Olha tudo direitinho, antes de você fazer a compra, veja o que você tem, se você não vai precisar de repor, né? Ou se você já tem um ingrediente, olha, então esse aqui eu já sei o que eu já tenho aqui, não preciso de eu comprar.
não precisa de eu gastar dinheiro com isso, né? Então, isso é uma boa opção. Vamos começar a olhar o que nós temos antes da gente comprar, para não ficar também muita coisa. E nesse momento, né, é o momento da gente organizar a nossa cozinha, né? Depois que a gente fez a nossa lista, depois que a gente já fez tudo direitinho, o que a gente vai precisar de fazer? Olha, antes da gente fazer qualquer coisa, uma semana antes, ou até no início do mês, agora em dezembro é hora, deixa eu ver o que eu tenho no meu freezer aqui, e eu vou começar a usar o que eu tenho aqui para dar espaço, né? Olha, eu posso usar isso aqui dentro do planejamento que eu fiz, dentro da lista do que eu fiz para fazer a minha ceia, o que eu vou aproveitar e o que eu não vou. Então, já deixa aí um espaço no freezer, porque a gente sabe que as sobras estão vindo e a gente precisa aí de um espaço aí do freezer para poder armazenar essa comida, né? Armário do mesmo jeito, né? Foi o que eu falei aí do estoque. Vamos olhar o que nós temos dentro do armário para não sair em duplicado, né? Vamos lá ver tudo que nós temos direitinho, separar e deixar um espaço também, porque vai vir coisa nova, né? Você vai fazer uma compra, você precisa de colocar ele no armário em vez de deixar tudo esparramado pela cozinha. Então, faça um espaço aí no teu armário. Do mesmo jeito, a geladeira. Limpe a geladeira, use os restinhos de molho que você tem, restinho de maionese, né? Dá espaço, porque você vai ter que colocar bebida, você vai ter que colocar o peru, né? Que já ocupa um espaço danado dentro da nossa geladeira, a sobremesa. Então, já começa a planejar isso também. E, claro, evidente, né? Para os marmiteiros de plantão, como eu, e renovar o nosso estoque de clean film e de containers para a gente fazer a nossa quentinha, né? Para a gente colocar tudo organizadinho aí, e se caso a gente tiver algum convidado, que ele possa ter acesso, né, a um container desse aí com as nossas comidinhas que nós fizemos. Alguma dúvida, gente? Que eu tô indo direto. Eu não parei até agora. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero dizer que quem quiser levar sobra, que traga seu potinho, nem pensar em levar os meus. Compra aquele da lojinha do baratinho de R$1,99, que aí dá para poder levar. Então, vamos continuar. Então, gente, o segredo aí da gente fazer aí uma ceia ou um almoço de Natal é a gente começar com o preparo anterior à data, anterior ao dia da nossa ceia ou do nosso almoço, né? Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mise en place, significa que a gente vai deixar aí tudo semi-preparado para o dia seguinte, ou seja, vamos olhar a receita, ler a receita primeiramente, né? Para as pessoas que não são familiarizadas com a cozinha, para o pessoal que já cozinha há mais tempo, tudo bem, mas vamos fazer o mise en place. Como que é que a gente vai fazer esse mise en place? Muito bem, vou dar uma dica aqui. Vamos ter aí maionese, o peru, vamos fazer um cheesecake, né? E uma farofa. Então, na nossa escala de prioridade aí, o primeiro a ser preparado vai ser o peru, temperado, colocado na geladeira, certo? O segundo aí que vai ser a maionese. Quais são os vegetais que a gente vai utilizar para fazer a maionese? São vegetais que eu posso cozinhar com antecedência? Eu já posso deixar eles, tipo assim, uma espécie de um branqueamento, ou seja, eu vou dar só um susto de cozimento nele, ou não? Né? E isso é comida enlatada, ou seja, milho verde enlatado, ervilha enlatada, isso eu posso colocar na hora? Então, ótimo. Então, vai se esquematizando aí para que o que é mais difícil nesse prato dele ser feito com antecedência. Farofa, como é que é feita a sua farofa? Ela é feita com
cenoura ralada, cebola picada, alho, tudo isso também pode ser feito um dia anterior. Pica a cebola, coloca num potinho, né, hermético, né, bem fechadinho, bem lacrado. O alho também, para não sofrer alteração do ambiente. A gente pode também congelar a cebola e o alho, tá? Isso é muito prático. Quem quiser fazer isso para a vida pode, né? Ter cebola picadinha e alho congelado é tudo de bom. A gente não precisa de ficar toda hora picando isso. Então, já reserva e já faz isso e deixa no congelador. Vai fazer também um bacon. O seu bacon não está picado, então pica o bacon, já deixa ele também na vasilhinha fechadinha, para poder fazer a farofa. E, por último, a gente faz a sobremesa, já deixa ela pronta, né? Uma receita de um cheesecake é a coisa mais fácil dessa vida. A gente só precisa de fazer a farofinha, colocar ela no fundo, o creme, deixar gelar um pouco e a gente põe a calda por cima e deixa dentro da geladeira, né? Com cling film fechadinho, para não ter contato com nada. E pronto, já está pronta a ceia, né, mais rápida que você vai poder fazer aí no seu Natal. Outra coisa, no dia de Natal, né, no dia que for fazer a ceia, o almoço, é importante toda a família participar, né? Então não fica com tudo nas suas costas, né? Delega as coisas para as pessoas, né? Pede o filho para colocar a toalha na mesa, né? A filha para poder ajudar na decoração, o marido para checar se está tudo certo, né? Se tem guardanapo, se tem copo, se as bebidas estão geladas, né? Começa a passar algumas responsabilidades para as pessoas que moram com você, para que na hora H você não fique que nem uma doida, né? E como a gente diz o dito popular, que nem um peru na véspera de Natal rodando, sem saber o que vai fazer, né? Então, é isso aí. Delegar é muito importante. E também as pessoas se sentem assim, poxa, né? Ela me pediu para poder fazer isso, poxa, ela tá, né? Eu sou alguém importante, tipo isso. Então, vamos começar a delegar tarefas aí. Isso é muito legal e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito e vai participar e vai ser uma festa bem legal, tá? Estamos, então, chegando ao fim da nossa apresentação. Eu vou deixar um espaço aí para vocês, caso vocês quiserem tirar dúvidas, né? Quiser saber mais ou quiser alguma sugestão, eu estou aberta aí. Eu quero saber porque assim, ao contrário de que acontece em Londres, então, tanto no Brasil quanto em Portugal, por mais que a gente conte a comida, sempre sobra. O que tu tem de receita, de dicas para fazer com as sobras do Natal? A salada russa, por exemplo, não há o que fazer, né? Porque ela tinha maionese. Exatamente. E assim, Mas por isso assim, que é legal. Bom, então, o que eu posso falar sobre sobras? A primeira coisa que a gente deve observar nas sobras é o seguinte: tome muito cuidado com o tempo de exposição das sobras, né? A gente não liga muito para isso, que a gente está no dia do evento e a gente não presta muita atenção. Lembrando que carnes, né, coisas que foram cozidas, que têm molhos e tudo isso, tende a estragar com mais facilidade, né? Então, se por um acaso a gente está em casa e o aquecedor está numa temperatura que está quentinha, né? A exposição que a comida vai ficar nessa temperatura não pode passar de 2 horas, a primeira observação, tá? Então, o que eu recomendo? Por isso eu acho, André, que é legal o jeito que o
que o português faz, já que ele não serve o peru todo, ele só serve o fatiado, ou a coxa, ou sobrecoxa, mantém essa carne num local quente, tá? Mas não tão quente. Serviu todo mundo, ok. Aí você vai deixar ele esfriar completamente e aí vai colocar na geladeira, tá? Não deixa comida fora da geladeira, porque é uma questão muito séria deixar isso e ter contaminação. É o primeiro ponto. Pois, essa questão Segundo, da contaminação, ah, eu há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, fiz um curso de comidas congeladas e assim, a cozinha mesmo era uma cozinha industrial, era imensa. E uma das coisas que a gente aprendia era fazer o prato congelado. Então era fogão e bancada, e atrás eram todos os refrigeradores e as arcas, né, os freezers. A gente terminava ela fumegando, ela quente do jeito que estava, tapava e metia para o freezer. Porque assim, o que o nosso instrutor dizia? Quanto mais tempo ela ficar fora do gelo, mais contaminação ela terá. Então, que o correto é, quanto mais quente você conseguir colocar dentro do freezer, melhor. Aí, assim, eu nunca me calhou de perguntar para ele, isso porque o freezer é industrial, mas se eu fizer isso na minha casa, eu consumo muito mais energia. O que é eu vou isso? explicar. Por favor. Então, é o seguinte, quando a gente tem uma margem de tempo e temperatura que a comida pode ficar sem começar a proliferar as bactérias, tá? Esse espaço é de 2 horas. E a temperatura, ela tem que ficar entre 63 e 75. Só que você não vai ficar lá com o termômetro toda hora para fazer isso, tá? Esse é o período que é sem problemas. Quando a gente acaba de fazer uma comida e ela está fumegando, né? Com exceção aí dos grandes restaurantes ou das indústrias alimentícias, o que eles fazem? Eles colocam direto naquele blachila, que chama, que é uma geladeira específica para ela resfriar em menos tempo aquela comida. Então, a gente vai deixar 15 minutos, a temperatura que era de 70 a 80 vai baixar para 50 a 40 em 20 minutos. E se ficar mais, ele acaba até congelando dentro dessa geladeira. Tá? Nesse caso, tudo bem, não tem problema. Mas na sua casa, vamos lá, para dentro da nossa casa, transferir isso tudo para dentro da nossa casa. A gente acabou de fazer um feijão, tá? Uma feijoada, tá a bolha ainda no feijão, certo? Se eu coloco esse feijão dentro da minha geladeira, acontece uma coisa. A geladeira, ela vai começar a trabalhar para esfriar aquela feijoada. Tá. Nós fechamos a porta e aí a temperatura dentro da geladeira vai aumentar. Sobe toda. Exatamente. E tudo ali dentro vai estragar. Por quê? Porque estava numa temperatura adequada, mas a feijoada quente, o que aconteceu? Mudou drasticamente a temperatura da geladeira. Não é porque ela vai gastar mais energia para esfriar, ela vai simplesmente estragar tudo que está lá dentro. Porque você mudou a temperatura dentro da geladeira. Entendeu? Sim, e aí, entendi. quanto mais tempo ela ficar ali dentro, mais tempo a temperatura vai aumentando, vai aumentando. E aí, olha, tudo que tiver lá dentro vai realmente estragar. Por isso que a gente não aconselha colocar comida quente dentro da geladeira. Nada mais é. Não é nem pela questão dela trabalhar mais, de gastar mais energia, não. A questão é que você vai estragar tudo que está lá dentro, né? Tudo que está lá dentro vai sofrer o aumento de temperatura. E aí você perde a comida que você colocou ali. Então, por isso que não é recomendado colocar isso. Entendi. Né? Obrigada, Mina. Uma outra coisa que acontece muito aqui a gente no dia de Natal tem muito doce, mas uns doces malucos assim, do tipo rabanada, que se come muito. Aí tem um outro que é cross, não sei o que na verdade é tipo a massa do pastel frita com açúcar. É um pãozinho que ele coloca uma cruzinha em cima assim, assa. Não, esse é tipo como se fosse a massa do pastel, só a massa frita,
com açúcar e canela depois por cima. Ah, eu sei o que é. Me Sequilhos. esqueci o nome que eles chamam aqui. Depois tem Eu outras acho que é coisas sequilhos. do É. tipo aquela lampreia de ovos de fios de ovos, né? É um puro doce de Uhum, ovo. Eles fazem mesmo uma uhum. lampreia, como se fosse uma cobrinha assim, Sim, toda sim, eu sei qual que é. decorada e é Hum, cheíssima de fio de ovos por cima. hum, As farófias, que são uma maravilha, que é clara hum, em neve, daí faz como se fosse cozinhar aquilo, põe no leite, cozinha no leite, e depois aquele ah, leite é você faz nuvens, né, que eles chamam. com. Hã? Chamam Nuvens. farófias aqui. É. E aí Uhum, depois faz aquele leitinho assim com canela, com baunilha, não sei o que, e fica aquelas bolas assim cozidas naquilo. Esse sim. tipo de doce dá para congelar para comer depois? Não, né? Olha, vamos por partes, né? Quando a gente se trata de ovos, é uma coisa meio complicada de fazer congelamento na questão de ovos, assim. Em caso de fazer, por exemplo, um creme desse, que vai ser feito, né? É Sim. uma coisa tão delicada. Congelar isso não vai ter a mesma estrutura, né? Lógico, você está quebrando a estrutura do doce em si, né? Nunca congelei nada nesse aspecto. Você está falando aí de fios de ovos, né? Fios de Apesar de que ovos. fios de ovos, ele é cozido, né? Ele vai naquela É, calda borbulhante de açúcar, né? sim. Você coloca ele lá naquela peneirinha onde vai pingando bem fininho e E, vai rodando na panela dessa calda borbulhante. Nesse uhum. caso aí, talvez não tenha tanto problema fazer o congelamento, mas eu nunca fiz, não posso dar nenhum conselho aqui para quem quer fazer congelamento com relação a fios de ovos. Eu sei que congelar sobremesas nesse aspecto não é legal, porque ele vai mexer com a estrutura do doce. Pode ser que você congele e na hora que você descongelar, você já não tem mais aquele doce que você comeu, né? Por causa É disso, por causa da capaz dele estrutura do quebrar ovo. todo. Exatamente. Ele vira uma farofinha, né? Ele quebra a estrutura É, do capaz. doce. Então, não é Adentro. legal fazer isso. Entendi. Mais Cheirinha, Não, porque alguma? apareça aí. Oi? Apareça. Ah, sim, espera só um minutinho. Então, vamos lá. Gente, eu não sei vocês, mas, Andréia, me desminta aqui, 4. Eu acabo de descobrir que eu sempre comi bactérias. Gente, desculpa lá Ai, a ai. ignorância aqui, desculpa lá. Mas acontece que lá na minha terra, no Brasil, a gente faz, vai, come depois da meia-noite, então você começa a cozinhar e já vai pondo a mesa. E enfeita. E põe 2 horas passou faz muito tempo, né? aí você vai comer depois da Pois meia-noite. é, Então, quer pois dizer, as é. bactérias já deitaram, rolaram, e aí As a gente bactérias comem antes da comeu uma da gente. manhã, 2. Algumas coisas iam para a geladeira, outras a gente cobria, porque não cabia tudo na geladeira, porque, desculpa É lá, né? muita comida. Entendeu? Também nunca deu para fazer 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, é o pernilzão, que quanto mais sobrasse, ou o povo levava para casa, ou então a gente enterrava os ossos no dia seguinte. Eu sou do tempo, gente, do enterrar os ossos. Então, agora eu Nossa escuto essas Senhora. coisas, eu falo assim, gente, eu passei Olha, sou do quase teu 60 tempo, anos. Márcia. Sou exatamente isso. Eu Eu, também. eu pego o Eu também sou peru, desse tempo. eu pego o peru no outro dia, desfio um pouco ele, aquela carne que ficou com os ossos, põe num panelão, cenoura, cebola, tudo que é coisa, e Uma deixo canja, ferver. uma canja tem o seu lugar, viu? Uma Não, canja. eu faço o arroz depois daquilo e faço um risoto. Isso. Vai uma camada de Isso. arroz, uma camada de frango desfiada, um pouquinho de Ó, queijo, e assim vai, e vai para o É. forno gratinar depois. Eu prefiro Ó, gente, isso do que a uma ceia de outra Natal. A coisa. ceia de Natal é só batata. E o resto é que eu como É, depois. então, só lembrando que é o seguinte, o que dá para a gente fazer com sobra de Natal, né? Vamos supor que, olha, arroz, a André já deu aí uma dica, né? Faz um risoto, faz um arroz de forno,
né? Pega o peru, desfia o peru e faz um arroz de forno bem cremoso, com requeijão, Salpicão. Salpicão, né? Salpicão. Salpicão e maionese é aquela velha história, né? Porque a gente usa a maionese de ovos, então a gente não recomenda, como é que fala? Congelar nem nada, né? Consuma aí até no máximo de 3 dias, tá? Eu acredito que maionese e salpicão Mas com o sobra resto do tanto peru assim. você pode fazer um salpicão. Não, mas Sim, também... pode fazer. Pode Desculpa, fazer mas uma a comida de torta. Natal... Um empadão. Um empadão. Também dá para poder fazer. Um estrogonofe. Também. Fala, Eu não Marcinha. acho que a comida de Natal sobre tanto assim, gente, para congelar. Sobra para vocês? Não, gente, sobra assim no dia seguinte, mas assim, com essa quantidade toda para congelar, para não sei quanto tempo, não rola. Mas quando sobrava, depende. assim, no dia seguinte mesmo, para a gente dar uma repaginada, né? Que aí as visitas vão embora e voltam, mas é aquilo mesmo. Então, às vezes eu fazia alguma coisa que estava seca, a gente faz um molho, ou põe no arroz, faz um risoto, mas é para ter um almoço mais... Aqui o que eu congelo são as compras demais, porque às vezes a minha sogra vem, nós somos 3 pessoas, ela vem com um cardeiro inteiro quase, né? Então eu já congelo antes de fazer. E aí fica o ano inteiro aquele troço olhando pra gente dentro da geladeira, né? De, meu Deus, um dia nós vamos comer isso aqui. Mas é bom, até que a gente não precisa de usar no dia seguinte. Congela e usa numa outra oportunidade, né? A carne congelada, ela dura até um mês no congelador tranquilamente. Sim. Ela não pode Nem passar bolo de de um mês, casamento. né? Pois, tá pensando nisso, bolo de casamento. Bolo de casamento. Você corta e vai comendo durante o ano. Olha, eu fiquei sabendo que a princesa lá... Eu já ouvi falar nisso, mas eu nunca vi. Daí da terra de vocês, da Jussara e da Márcia, e sua também, Michele, que o príncipe agora descongelou, depois de 7 anos, para o batizado do filho, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a moça que fez o bolo, só uma curiosidade aqui, a moça que fez o bolo de casamento da Meghan foi a mesma, eu acho, se não me engano. Não foi a mesma. Ou se foi, não sei. Eu só sei que eu li numa entrevista dizendo que o bolo, uma fatia do bolo do casamento do Charles e da Diana estava sendo leiloado. Ele foi mantido, preservado. Aí diz que todo mundo da família real, a pessoa fez isso. E eles fazem esse leilão. Não sei se isso é verdade. Mas venhamos e convenhamos. Será que pelo menos a cor desse negócio ficou intacta? Porque, pelo amor de Deus, é muito tempo. Eu já acho 7 anos um absurdo, imagina esse tanto de tempo, porque a coitadinha da Diana já até foi embora. Mas então, gente, muito obrigada por essas dicas todas. Eu acho que a gente conseguiu já se organizar, ter uma noção do que faz com as sobras no dia seguinte, cuidar para não ter tanta sobra, né? Porque quanto mais organização, menos sobra. É um tema muito interessante, porque a gente, quando fala de planejamento, está falando de planejamento e que ele é muito amplo, né? A gente tem que planejar desde as compras de prendas de Natal, né? A gente tem que planejar o dia do Natal, tem que tabela maravilhosa para receber seus convidados, porque sejam 50 ou sejam 3, né, que vai chegar. Então, assim, tudo é planejamento, e principalmente como é que é a minha semana antes do Natal, porque a gente sempre tem coisas para fazer e correrias. Para isso, essa semana, a Priscila Pinto fez ali, nós deixamos lá no nosso store do Empreendedores Vencedores. Quem quiser baixar, quem quiser fazer o download de um planner, uma planilhazinha, em que você consegue anotar, ela é lindíssima, um designer maravilhoso. Eu vi, gostei muito. Anotando ali o que tem que fazer durante a semana. E toda semana pode renovar o seu planner até... Depois me ajuda, André. Como é que ajuda sim. Inclusive na semana de Natal, porque, assim, fundamental é a gente saber se planejar sempre. Essas quantidades que a Mi trouxe aqui, é bom a gente saber sempre para nós, no todo dia. Eu tenho aqui um potinho desse tamanhozinho que eu olho assim, 2 desses para arroz não vai dar nada. E eu faço aqueles 2 potinhos de arroz e dá na medida, assim. Às vezes sobra uma colher para eu dar para o cão, assim. Não. Eu sou uma pessoa exagerada. Eu olho aquilo e penso, isso não vai dar certo. E dá, gente. A gente tem que ter medida para as coisas. Foi uma dica muito importante aqui da Micheline.
Então, assim, agradecer muito, muito todas vocês. Dizer que na quarta-feira que vem nós temos aí um assunto muito, muito interessante. Na quarta que vem nós vamos estar falando sobre por que o nosso logo é tão bonito agora do Empreendedores Vencedores. Por que a gente está mudando o logo? O que a gente está mudando por trás do logo ou junto com o logo? O que eu e a Priscila Pinto, olha nossas caras cheias de ideias aqui, a Márcia ali nos ajudando de Londres, nós já estamos cutucando alguém na Itália, outra na Alemanha. Então, assim, nós estamos modificando um pouco o nosso grupo, tanto que quem é aqui e participa do grupo, quem não participa ainda, venha conosco, @empreendedores.vencedores lá no Instagram, me manda uma mensagenzinha dizendo, tô junto, e venha conosco. Nós estamos pedindo agora que vocês olhem a classificação que nós demos para vocês como empreendedores, porque estava tudo muito amplo, nós precisamos fazer uns guarda-chuvas menores aí entre as pessoas. Então, assim, quem é psicólogo e com psicólogo, quem faz gastronomia com gastronomia. Então, está sendo um trabalho árduo para fazer, mas está sendo muito divertido. Eu e a Priscila estamos cansadíssimas, mas estamos adorando. E na quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui as duas, e todo mundo, esperamos contar com muita gente, para contar as novidades sobre o Empreendedores Vencedores. E na outra semana, fazendo o fechamento do evento Empreendedores Vencedores, porque daí a gente entra tudo de férias da quarta empreendedora e volta em janeiro, nós vamos trazer a Clarissa Guelves. Vocês lembram que ela falou sobre ancestralidade, né? Ela vai falar sobre como nos prepararmos para 2021, depois de um 2020 tão doloroso, tão complicado, né? E eu queria pedir para vocês, nós estamos quase fechando 1 hora, mas assim, 1 segundo só de reflexão, 1 segundo em que a gente pense sobre a ideia de que não basta não ser racista. Nós precisamos ser antirracistas. O ocorrido em Porto Alegre, no Brasil, em que um senhor foi espancado até a morte, aí depois disso começam a dizer ele tinha ficha corrida na polícia. Me diga que algum segurança, entre ter tomado um soco, porque tomou um soco do senhor, disse, peraí que eu vou olhar a sua ficha corrida. Ah, o senhor realmente tem muitas coisas na polícia, então eu vou lhe matar. Não, não aconteceu isso. Foi um ato de violência gratuito entre as pessoas. Uma violência que ele deu um soco no segurança e o segurança que não mediram o que fazer com ele. Então, que valor tem uma vida, gente? E agora as pessoas dizem, ah, mas isso não foi racismo, isso foi porque acontece mesmo. Gente, fosse lá um branco bem vestido, bem apessoado, isso não aconteceria. Nós vemos vídeos por aí de gente branca, velhotes brancos, novos brancos, dizendo que não vão usar máscaras e não sei o quê, e batendo boca, e as coisas ficam no bate-boca. Do bate-boca para ter uma violência tão grande a ponto de tirar uma vida de uma pessoa, eu, sinceramente, nessa circunstância só vejo se for mulher apanhando do marido ou do companheiro, alguém que não tem a mesma orientação sexual que se julga que seja verdadeira ou normal, ou alguém que não é hétero, alguém que é negro, ou alguém que é muito pobre, ou seja, as pessoas que são minoria. Então, acho que fica aqui a nossa reflexão de que a gente diz, eu não sou racista, não vamos só não ser racistas, vamos ser antirracistas também. Vamos conversar com as pessoas que estão na nossa volta, não vamos discutir, mas vamos trocar ideias para ver se a gente consegue desenraizar essa coisa velada que existe dentro das pessoas e que alguns já não está mais velado, já está nesse nível de violência, né? É mesmo uma coisa muito triste, mas queria trazer essa reflexão para a gente, não podia deixar encerrar esse evento sem tocar nesse assunto. Ah, desculpa o evento que estava tão alegre, mas é um fato que toca a todos nós. Obrigada pelo silêncio, pela compreensão de vocês. Até a semana que vem para falar sobre as novidades dos empreendedores vencedores. Muito obrigada, gente. Boa semana para todos. Tchau, tchau.